Pai, Senhor Mestre Jesus, bons espíritos que nos acompanham e nos conduzem a esse encontro de estudo. Graças eu lhes dou por essas possibilidades. Rogo, bondoso Pai, pedindo em primeiro lugar por aqueles em condições miseráveis, por aqueles que vivem sem um teto nas ruas, pelos famintos que procuram alimento nas lixeiras, pelos abandonados, crianças, idosos. Bondoso Pai, rogo pedindo por aqueles que passam por doenças graves, às vezes com grande dificuldade para lidar com elas. Rogo, Pai, pedindo por aqueles que nos perseguem, se comprazem no mal, que possam ter eles um dia o coração tocado pelo bem. E peço, Pai, derrama sobre todos nós, sobre todo o planeta, o teu amor, tua misericórdia, tuas forças, para que possamos todos nós seguir em frente, com a certeza de um futuro melhor, vendo possibilidades melhores. Nos ilumina, Pai, nós que estamos aqui nos encontrando para estudar o Evangelho de Jesus, que possamos estar todos nós sobre a inspiração dos bons espíritos, onde cada um possa trazer o conhecimento que tem, compartilhando esse pão e alimentando a todos. Seja sempre, Pai, feita a tua vontade, agora e sempre. E que se inicie o nosso estudo. Muito bem. Então, após essa prece do Jones, nós vamos ver hoje, então, o capítulo 11, no item número 1, o maior mandamento. Tainá vai fazer, então, a leitura para nós. Vocês me escutam? Sim? Ok. Sim, pode fazer, Tainá. Então, capítulo 11, né? Amar seu próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. São Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a o fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não os tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que os vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor deste servidor,
estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, e lhe disse: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutar. E se indo, o fez colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, porque me pedistes isto. Não seria preciso, pois que tivesses também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que o pagasse tudo que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um de vós não perdoar, do fundo do seu coração, ao seu irmão, as faltas que contra ele tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque assume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem por normas da sua conduta e por base de suas instituições. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nenhum ódio, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Muito bom. Vou fazer um comentário. Tainá. Antes, deixa eu dar uma boa noite para a Cátia e para a Deise. Sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Tainá, tu gostaria de fazer algum comentário? Não podem comentar, pois Muito qualquer bem. coisa eu Muito bem. levanto a mão aqui. Então, vamos lá, vou dar início, então. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Então, naquela época de Jesus, os fariseus e saduceus eram como dois partidos políticos, né? Aqueles judeus ainda que viviam sob a lei de Moisés. A lei de Moisés, nós sabemos, foi a primeira revelação. Então, quando Moisés libertou o seu povo e veio trazer as leis, ele trouxe as leis divinas, que são os 10 mandamentos, né? As leis de Deus. São aqueles 10 mandamentos que nós sabemos, né? Então, mas também colocou a lei do homem, uma lei mais dura, mais rígida, porque aquele povo ainda muito selvagem, muito bruto daquela época, precisava de leis mais duras, né? Então, Moisés aplicou a famosa lei de talião, olho por olho, dente por dente, que na verdade não é
uma invenção, vamos dizer assim, de Moisés. Essa lei já existia. E ela já estava lá escrita por um legislador de mais ou menos uns 160 anos, viveu antes de Moisés, chamado Hammurabi, né? Ele deixou até escrito em uma pedra que se encontra no Museu do Louvre, lá em Paris. Aqueles que forem a Paris visitar o Museu do Louvre poderão ter essa oportunidade, então, de ler essas 292 ou 282, não estou bem lembrado agora, leis de Hammurabi, né? E onde ele instituía essa lei de talião. Tudo que o outro fizesse para alguém, se alguém tinha o direito de devolver na mesma moeda, como se diz. Então, essa é o olho por olho, dente por dente. E quando Jesus veio, quando ele já entendeu que nós estávamos já com um preparo para absorver uma lei, vamos dizer assim, somente a lei de Deus, ele veio para retirar a lei do homem, tanto que ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim para dar-lhe cumprimento. Então ele transformou os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama a Deus e ao próximo, ele não vai matar, não vai adulterar, não vai roubar, enfim, aqueles 10 mandamentos que nós sabemos, né? Então Jesus veio retirar essa lei do homem que Moisés instituiu para esse povo ainda muito selvagem daquela época. E vejam que nós tivemos em torno de 1.600 anos de evolução de Moisés até Cristo. E se a gente analisar, nós evoluímos bem pouco em 1.600 anos, né? Porque mesmo nós já tendo evoluídos e a lei tendo se transformado a lei de talião para a lei de amor, nós ainda tivemos muita dificuldade para colocar essa lei em prática. E a gente vem com mais 1.557, mais 1.857 anos, né? Até a chegada da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857. Então, tivemos 1.600 anos até Jesus, e de Jesus até nós, até a doutrina espírita, mais 1.857 anos. E se a gente analisar, nós progredimos, claro, e muito. Mas como a gente ainda está lento em nosso progresso, né? Eu sempre cito se a gente olhar no livro dos Espíritos, nós vamos ver que Marte era mais atrasado que a Terra na codificação. E depois, 1932, 1936, por aí, quando o Chico, eu não lembro se foi bem essa idade, não sei se o Carlos, se o Edgar lembra, o lançamento de Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, não lembro bem a data, e a mãe de Jesus, ou melhor, a mãe de Chico, ela esteve em Marte, em visita no plano espiritual, né, em Marte, já se encontrava muito mais adiantado que a Terra. Tanto que hoje, essas espaçonaves que mandam até Marte não conseguem visualizar nada para eles, ou para nós, né? É um planeta deserto. Por que é deserto? Porque a nossa visão não está adaptada a perceber o que existe de uma forma mais sutil, né? Mais eterizada nos mundos mais adiantados. O nosso olho é mais grosseiro. Nós precisamos ver o que é mais rude, né? Ainda não temos essa visão mais apurada para podermos ver, por exemplo, Marte, Júpiter, enfim, outros planetas que as espaçonaves terrenas visitam, né? Então, é interessante isso. E aqui a gente vê, né? Fazer ao outro que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Nisso, Jesus resume o nosso combate ao orgulho, e ao principal filhote do orgulho é o egoísmo. Por que ainda nós vivemos todas essas mazelas na Terra, né? Por causa do egoísmo. Vejamos todos esses problemas que a humanidade, que nós nos causamos uns aos outros, não é normalmente pelo orgulho, mas principalmente pelo egoísmo, né? Porque se nós pensássemos nos outros como pensamos em nós mesmos, nós deixaríamos de fazer tantas coisas, né? De prejudicar uns aos outros. Às vezes,
e muitas vezes sem mesmo ter a noção do que estamos prejudicando, porque esse egoísmo está tão lá no fundo do nosso ser, no fundo da nossa alma, que nós agimos instintivamente. Sem perceber, nós vamos, às vezes, produzindo esses mal-estar entre nós, principalmente por causa do orgulho e também do egoísmo, que é uma chaga muito grande da nossa humanidade. Por que a nossa humanidade está assim, nesse momento, essas guerras? Por que elas surgem? Por que surgiu uma guerra como essa que nós estamos agora presenciando, claro que via internet, pelos meios de comunicação, entre a Rússia e a Ucrânia? Não é pelo orgulho e pelo egoísmo? Não é? Nós vemos lá o governante russo dizendo que ele ia recuperar territórios que eram dele, né? E foi a luta. Então, quando esses territórios foram parar nas mãos do outro país, também será que foram conquistados? Tudo porque pelo orgulho, essa terra é minha, a terra é de todos nós. Eu acho interessante, assim, eu lendo sobre a história do oeste americano, né? Os americanos foram povoar o oeste porque eles tinham medo dele, que era uma região muito vasta, muito extensa e desértica, assim, então precisavam ser colonizadas, né? E também que os grandes centros já estavam ficando muito populosos. E essas terras eram todas terras livres. Quando a gente vê aqueles filmes de cowboys, né? Deixando de lado, claro, a violência daquela época, mas eles andavam em todos os cantos, vamos dizer assim, pelas fazendas de um proprietário e de outro proprietário, sem preocupações de cercas, né? Eram todos livres. Aquilo, o proprietário sabia que até o rio tal, até o monte tal era dele. Então, a gente analisando naquela época, né? Então, era tudo livre. E, de repente, esses proprietários começaram a cercar essas propriedades, e ali surgiram vários conflitos e guerras, porque daí isso aconteceu também no Rio Grande do Sul. É interessante que o sul do Brasil também teve esse tipo de comportamento, né? Na época, vamos dizer assim, que começaram as primeiras revoluções, aquelas disputas com os castelhanos, não vamos dizer argentino, porque antes eles não tinham ainda países divididos em fronteiras, né? eram livres, e principalmente aquele gado que ficou solto com a vinda de espanhóis, de portugueses, esses gados ficaram soltos nas pradarias, né? E depois o gaúcho, porque o gaúcho não é o gaúcho do Rio Grande do Sul, o gaúché, o morador da Pampa, ele incluía Argentina, Uruguai, Paraguai. Claro que depois foram divididas foram criadas as fronteiras, mas a Pampa Gaúcha não era só o Rio Grande do Sul. Então, existia essa liberdade, o gado era solto, cada um ia lá e buscava o seu gado, mas o egoísmo do homem, o que fez? Começar a cercar as terras e procurar o máximo desse gado solto possível para dentro da sua fazenda, para dentro das suas terras, né? O porquê, por exemplo, das revoluções, já que falamos no Rio Grande do Sul, o porquê da Revolução Farroupilha, por exemplo, né? Porque os gaúchos da época achavam que estava sendo cobrado muito imposto, então se rebelaram contra o governo central, né? Então, tudo sempre gira em torno do orgulho, principalmente do egoísmo, quando entramos em termos de posses, né? De bens móveis, imóveis, enfim, tudo gira em torno do egoísmo, nós ainda somos selvagens, né? Nós estamos ainda em busca de território, de conquistar pessoas, de escravizar, ainda escravizamos, se não de uma forma aberta, mas de outras formas, né? Nós escravizamos uns aos outros ainda. Então, nós vemos que, moralmente, a nossa humanidade, como ela está demorando para progredir, por nossa própria vontade, ou falta de vontade de progredir moralmente, porque ainda somos muito brutos, muito violentos. Se nós temos essa noção que Marte progrediu tão rápido, em tão pouco tempo, em 200 anos, ou menos, bem menos, porque depois do lançamento do Livro dos Espíritos, eles progrediram para um planeta mais adiantado que o nosso. Então, essa humanidade, que são nossos irmãos também,
tiveram essa boa vontade de progredir rapidamente. Por que nós não? Por que nós ainda estamos nessa selvageria, né? De guerras? E é uma guerra interminável, uma guerra religiosa que nunca acaba, né? Que começou antes de Cristo, continuou depois de Cristo, e mata em nome de Cristo, em nome de Deus. Mas se Deus é um Pai só de amor e bondade, e trouxe e permitiu que o filho maior, o filho mais velho, o nosso irmão mais velho, viesse nos mostrar, nos servir de guia e modelo, que ele não tinha uma pedra que ele pudesse dizer que era dele para escorar a cabeça, para repousar. E aí as religiões se tornando milionárias, cobrando, explorando. Por que, por exemplo, da reforma protestante lá atrás, por que ela deu início? Porque a Igreja Católica, que era predominante na época, ela tinha se prostituído, vamos dizer assim, se trocando. Quando nós vamos ver lá em João, no Apocalipse de João, tem um livro do Caí Berchutel que ele, vamos dizer assim, ele traduz as passagens de João no Apocalipse. Ali ele cita que a grande prostituta que João cita é a Igreja Católica. E a Igreja Católica se vendeu totalmente, né? E a gente vê as outras religiões também se vendendo, se trocando por moeda, né? E onde o Cristo ensinou que isso era de Deus, né? Aí, um dia eu até ouvi uma chargezinha, um sapinho encostado numa árvore, assim, pensando. Eu estou aqui pensando, dizendo, se Deus é dono de tudo isso e dono do universo, por que ele precisa do meu dinheiro? E não é a verdade, não é? Então, o Cristo já não disse, dai de graça o que de graça recebeste. E aí o homem colocou nas religiões a forma dele interpretar o evangelho, não é? Então, todas essas interpretações e má interpretações, foi o próprio homem que na forma dele, vamos dizer assim, distorcida de ver o que o Cristo deixou, ele tem implantado e continua se impondo, mesmo através da religião, sobre outros homens. Então, a Igreja Católica, de repente, estou falando, por enquanto, na Igreja Católica, porque ela vem, né? A nossa origem, vamos dizer assim, mais religiosa é da Igreja Católica, Apostólica, Romana, né? Então, todos nós, um dia, provavelmente, fomos católicos. Então, lá em 1350, 1360, um padre de Oxford, John Wycliffe, já dizia: por que Deus precisa de um representante na Terra se ele está em toda parte? Esse dizer dele valeu para ele ser considerado herege pela Igreja Católica. E ele só não foi queimado na fogueira santa porque ele era um teólogo e professor de um renome, de uma moral muito grande, em que o Papa não teve moral assim para levar ele até a fogueira, mas ele foi colocado de lado em Oxford. Já Allan Kardec, quando ele foi Jan Hus, na Tchecoslováquia, lá entre 1300 e pouco a 1415, quando ele foi queimado vivo, ele não teve a mesma sorte, né? Então, ele foi queimado vivo na fogueira santa das igrejas. E, nesse período, a Igreja Católica tinha 3 papas. Um papa na França, um papa em Roma e um papa itinerante, que andava com um pequeno exército cobrando as indulgências, né? Então, aonde que Cristo algum dia cobrou algo? Cristo veio nos ensinar como proceder, né? Ele não veio pregar, falar, ele veio ensinar através da pregação e do exemplo. Mas nós fazemos aos outros o que queremos que os outros façam a nós? Na maioria das vezes, não é? Mas, pessoal, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também. Carlos, alguma coisa para nos acrescentar, Carlos? Olha, Daniel, acho que tu fez assim um apanhado muito, muito bacana, né, englobando também parte da história, né? Porque realmente a religião, em muitos casos, talvez a grande maioria, se transformou em profissão, e a profissão de religioso dá muito dinheiro.
dá muito dinheiro porque aborda o desespero. E no desespero as pessoas fazem coisas que, né, elas estão sedentas por uma solução. E realmente o nosso mundo ele é um mundo muito interessante, porque na medida em que a gente consegue ter uma evolução tecnológica astronômica ao ponto de colocar num telefone celular o mundo às nossas mãos, ou seja, a possibilidade da gente obter uma instrução rápida, gratuita, com uma quantidade de informações muito importantes, assim como acesso a lazer, a músicas boas. Por outro lado, a gente vê, como tu bem frisaste, a questão da selvageria que nós temos ainda. As nossas fogueiras continuam ativas, só que de outras formas, através das indiferenças, através dos cancelamentos, enfim, de várias outras formas que talvez machuquem muito mais, porque na época da fogueira a pessoa sofria talvez poucos minutos ali fisicamente e ia a óbito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as fogueiras trazem sofrimentos que duram décadas, às vezes até mesmo uma vida inteira. Então, o nosso mundo, ele tem um propósito que realmente a gente sabe qual é, né? Esse mundo de provas e expiações. É possibilitar que nós passemos e repassemos por esses momentos para que a gente possa, de alguma forma, reparar muitas coisas já equivocadas e melhorar em outros aspectos. E a questão é essa, será que a gente está conseguindo? Né? Então, é uma questão que nos faz pensar, né, sobre os motivos de estarmos aqui, sobre as oportunidades que nós temos todo dia de recomeçar, e que a questão da reencarnação ela é muito, muito interessante, né? Muito interessante. Né? A gente muitas vezes se preocupa com a reencarnação que acontece uma vez a cada 100 anos, 200 anos, sei lá. Mas a gente tem a possibilidade de fazer uma reencarnação espiritual e moral a cada segundo que a gente tem à disposição. Então é uma questão assim de oportunidades, né? Se a gente está aproveitando, de que forma a gente está aproveitando, né? Eu penso que é por aí. É verdade, né, Carlos? Nós temos que fazer essa autoanálise, né? Como está sendo essa encarnação? Como eu estou conduzindo ela, né? Nós precisamos fazer aquela viagem interior que normalmente nós não fazemos. Quando nós nos sentimos aflitos ou até mesmo por lazer, nós queremos aquela viagem exterior, né? Aquela que vai para espairecer, para ver belas paisagens, praias, cidades, enfim, não é? E eu lembro sempre daquela música do Renato Russo, que ele diz, né, que a humanidade caminha a passos lentos de formiga, né? Então é passinho curtinho e lentos que nós estamos caminhando. Nós poderíamos ter passos de formiga mais rápidos, né? Porque isso é uma questão moral que depende de nós. Mas como a gente ainda se compraz no equívoco, né? Gorete, algo a nos acrescentar, Gorete? Eu estava aqui meditando, né, sobre as colocações de vocês. E, assim, a gente sempre aprende, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a nós mesmos. E essas lições aqui, na verdade, elas nos acompanham, creio que há muito tempo, né, mesmo antes dessa encarnação. Há milênios, eu estava aqui meditando. Com certeza a gente já vinha aprendendo sobre isso de forma, assim, bem sutil, em toda a nossa trajetória milenar, e quando antes mesmo de sermos o que somos hoje, né, como espíritos, na categoria hominal, né, mas amando porque somos a imagem e semelhança de Deus, né, criados à imagem e à sua semelhança. Então, nós aprendemos sempre, ouvimos, estudamos nas palestras, nos livros, né,
que esse germenzinho está latente, esse amor está latente em todos nós, desde o princípio, mas que cabe a cada um desenvolvê-lo através do seu, das suas aptidões, da sua vontade, querer, né? Querer amar a Deus. Mas como amar a Deus se é tão subjetivo, parece tão distante da nossa realidade, né? Porque nós nem conhecemos ainda muito bem realmente Deus, né? Podemos observar a sua criação, fica mais fácil, mas realmente quando a gente vai para aqueles estudos mais científicos, né, já fica às vezes fica meio complicado a gente entender. Mas amando aquelas pessoas que estão próximas a nós, né? Fazer esse exercício. Porque como eu vou conseguir amar a Deus se eu não consigo amar aquele que está próximo a mim? E também aqueles que a gente sabe que estão muito próximos, que são os nossos familiares, ou, né, criaturas que acabam convivendo muito com a gente, nem sempre é fácil, né? Às vezes existem rusgas aí bem anteriores de outras existências também, de outras reencarnações, e que a gente tem que estar constantemente fazendo esse exercício de perdão, de entendimento, de buscar na doutrina, no Evangelho, né? O perdão das ofensas, que a gente também já leu nos outros capítulos, conciliando isso tudo, assim, de uma forma com muita simplicidade, né? Eu acho que devagarinho a gente vai fazendo, né? O que Jesus aconselhou, fazer aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, né? Se a gente se aprimorar através do tempo, né? Porque a gente sabe que não é um dia ou dois, mas às vezes são 10 anos, 20, 30, às vezes até mais, né? A gente fazendo isso e buscando isso e lendo sempre essa passagem aqui, eu acredito que a gente vai conseguir devagarinho, pelo menos, respeitar o nosso próximo, né? Mais próximo. Fazendo aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós, né? Uma coisa bem simples, me lembro do Chico, né? Sempre naquela meiguice, naquela bondade, né? Como é que ele conseguia, né? Aquela paz, tratar o outro sempre com aquela meiguice, com aquela angelitude, né? Seria tão bom se a gente conseguisse isso sempre, né? Que a gente pudesse realmente, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de realmente sermos como espíritos, sermos assim meigos o suficiente para tratar qualquer um assim, não importando quem é, o que fez ou o que fará, se errou, se não errou, né, se deve ou se não deve, como diz aqui no Evangelho também, mas conseguir entender a situação da outra pessoa, daquela criatura, daquele espírito, né? Que sempre a gente sabe que tem um conjunto de situações ali difíceis. Eu vou perguntar, né, Carlos, né? Entende mais sobre isso. Isso, Que é isso? Pensar sobre isso, sabe? Não, Não tem desculpa. entendimento nenhum, assim, mas eu gosto de pensar. Não, eu tava lembrando agora aquela passagem, Mateus 25, se não me engano, 31 a 40, sobre o último julgamento. E ali ele fala que haverá aquela separação dos homens e tal. E aí ele agradece, né, que os bons, né, vão ser separados em função daquilo que ele passou, quando ele teve sede, me destes de beber, tive fome, me destes de comer. E aí o pessoal pergunta para ele, tá, mas vem cá, quando é que a gente fez isso, né? E aí ele responde que foi quando a gente assistiu ao menor dos nossos irmãos. Então, quer dizer, aí entra, né,
A gente vai estar amando a Deus justamente quando a gente fizer essas ações com os nossos irmãos, com os menores dos nossos irmãos, né? E o que Kardec complementa no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, né? E aí eu acho que fecha essa ideia no sentido de que eu só vou conseguir amar a Deus se eu conseguir amar ao próximo. Só que eu só vou conseguir amar ao próximo se eu conseguir me amar. E aí também entra a questão do perdão que Jesus trouxe, né? Então eu só vou conseguir perdoar o próximo se eu também conseguir me perdoar. Então fica legal assim porque eu vejo uma lógica muito grande. E a gente consegue compreender isso à luz da doutrina espírita em função dessas articulações, né, que são feitas ali com relação ao Novo Testamento e às ações morais de Jesus, né? Então é muito legal isso. Isso é muito interessante, né, o que vocês estavam dizendo, e como o Carlos complementou. Como eu vou amar a Deus? Amando o meu próximo, né? Por isso, Jesus nos deu esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu só vou amar a Deus amando o próximo. Até eu lembrei de uma história de Jesus, né? Que uma pessoa de muitas posses ia fazer um jantar para Jesus. Claro que em tempos mais modernos, né? Não na época de Jesus ainda encarnado. E ele tinha aquele desejo de fazer aquele jantar maravilhoso para Jesus, assim, receber Jesus na mansão dele, né? E ele preparou um jantar assim maravilhoso e ficou esperando Jesus numa noite de Natal, assim, hoje Jesus vem jantar comigo, com certeza. E ficou ali, o tempo foi passando, ele ficou aquele jantar maravilhoso, ele tinha muitas posses, né? E lá para uma determinada hora chegou um mendigo, pediu um agasalho, uma comida, né? 10 horas da noite. E ele, não, vai embora que eu estou esperando Jesus. E enxotou o pedinte ali e foi embora. E ele passou a noite e Jesus não apareceu. No outro dia, Jesus veio para conversar com ele. Mas eu esperei ontem, por que você não veio? Mas eu tive, mas você me mandou embora, né? Então, vejo, a lição de Jesus é atendendo ao nosso próximo, que nós vamos estar atendendo a Deus e a Jesus, os ensinamentos, os mandamentos, e amando, né? Então, às vezes, nós nos preocupamos com o macro e esquecemos o micro, né? Pensamos lá em cima e esquecemos de atender aqui embaixo, que é o que nós ainda estamos numa situação ainda de evolução rasteira, vamos dizer assim, pequena. Então, vamos trabalhar por aqui, por enquanto, né? Aí o homem quer viajar através das galáxias e esquece de cuidar do ser humano aqui na Terra. E quer povoar outros planetas, né? Carlos? Levantou a mão, Carlos? Daniel, hoje eu tô me candidatando, tô só Tá bom, falando um monte aqui. Nós Mas queremos aprender também. E aí a questão que depois Jesus ainda complementa tudo isso com um novo mandamento, né? Que não é só amar ao próximo como a si mesmo, mas amar ao próximo como eu vos amei. E aí acaba com a gente, né? Porque ele trouxe o exemplo. Não é só a teoria, não é só a ideia, não é só. Então, ele deu o exemplo de como fazer isso. Né? Porque uma coisa é a gente se basear numa teoria. Acho que vai ser assim, assim é melhor. Ou ele falou tal coisa, né? Faz o que digo, não faço o que eu faço. Agora ele veio e deu o exemplo. Né? E a gente sabe o que a gente fez com ele, né? Não, e o importante que tu falou, né, o exemplo, e além de tudo isso, ele não deixou nada escrito, mas quem escreveu foram os evangelistas e depois os demais, né? Mas ele deu esse exemplo e depois mandou o Consolador para explicar esse exemplo que ele deu, né? Então ele mandou a doutrina espírita nos revelar tudo aquilo que ele falou e deixou de forma ainda subjetiva, porque não tínhamos condições de entender ainda, não é? Maria de Fátima, você dê uma olhada que eu acho que vai nos acrescentar algo. Não, eu vou ler depois um pouquinho, mas eu queria só completar o que o Carlos e a Maria agora falaram, que tem uma frase que eu acho que, para mim, é muito forte, que fala assim:
Deus ele não se revela, ele se mostra através das suas obras, né? Então tem a natureza, tem o mar, tem tudo que é belo, né, no planeta, é obra dele e é ele presente e em cada um de nós, né? Então tá, voltando ao nosso texto de hoje, eu só vou completar, né, porque já foi falado várias coisas. O maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tudo que estudamos e passamos para a prática vem destes mandamentos. A gente se ama, temos amor suficiente por nós mesmos. Autoestima alta é muito amor. Autoestima baixa é falta de amor. Precisamos entender que passamos por vários momentos na nossa vida, bons e não muito bons. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, melhorando a qualidade do amor em nós para oferecermos ao próximo. Só podemos oferecer aquilo que temos. Doar amor também é caridade. Melhorar a qualidade do nosso amor é fundamental para oferecermos ao próximo. Vou amar para ser amado. Devemos amar, inclusive, nossos desafetos, pois, através deles, nos disciplinamos a nos melhorarmos. A Deus cabe julgar, a nós cabe amar. A partir do momento que leio e pratico o Evangelho, acontece a maior transformação em mim. É isso que acontece. Perseverança do nosso estudo semanal na transformação moral quando colocamos o nosso ensinamento em prática. É isso aí. Então, vejam a importância da gente estar reunido nessa troca, né? Isso é uma troca de aprendizado, de ensinamentos. Então, nós estamos sempre aprendendo, sempre ensinando. O Chico já dizia, aproxime-se dos bons para aprender e dos maus para ensinar. Então, não diz, eu acho interessante, tem várias mensagens que diz assim, se afaste das pessoas negativas, se afaste das pessoas más. Não, nós temos que nos aproximar deles também, né? O que diz o Chico? Se afaste, se aproxime dos bons para aprender e dos maus para ensinar. Então, nós estamos sempre nessa troca. Como é importante essa nossa troca, né? Valdirene. Como é que está a Valdirene para nos dizer algo? Vamos em frente, Rosita. Tá fechadinho teu microfone. Eu me perdi tudo aqui agora. Não, eu não tenho muito a acrescentar, vocês já falaram bastante, né? Só no começo ali, logo que você encerrou a tua fala, me chamou a atenção no encerramento da tua fala que muitas vezes quando a gente critica o outro, né? Ontem à noite na palestra, Paulo Afonso falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que geralmente quando criticamos o outro é aquilo que nós temos necessidade que nos modifiquemos a nós mesmos, né? Então, isso também corresponde ao amar ao próximo, né? A gente às vezes critica nossos próprios parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, começando na nossa casa, não sai nem para fora da nossa casa, dos amigos, né? Ficamos dentro da casa, que é o nosso cadinho, né? Onde a gente inicia o nosso melhoramento, né? A gente se critica entre família e é onde a gente mais precisa se melhorar, onde a gente criticou o outro, né? E aquilo me chamou bastante atenção. É aí que começa o nosso amor ao próximo, onde a gente tem que se espelhar no outro, onde a gente mais critica o outro e é onde realmente a gente tem que mergulhar dentro da gente mesmo, que é onde a gente precisa realmente iniciar a nossa melhora íntima, né? E isso me chamou bastante atenção ontem. Realmente isso é um fato, né? Realmente, por isso nós viemos juntos na mesma família. São raras as famílias que se reúnem por amor, normalmente são resgates, né? Então nós viemos para resgatar, então nós temos que começar onde?
na família. Kátia, algo nos acrescentar, Kátia? Então, enquanto vocês falavam aí, eu estava pensando aqui do micro para o macro, né? Que nós devemos começar por nós mesmos, né? É muito difícil amar, né? Assim como perdoar, também é muito difícil amar na sua essência. Então, também é muito difícil nós nos amarmos, né? Eu faço parte de um outro grupo de estudos nas segundas-feiras e nós estamos bem no começo. E ontem nós começamos a estudar os 10 mandamentos e ontem foi falado sobre o mandamento não matarás. E, para mim, desde a época da igreja, da primeira comunhão, eu sempre pensei no não matarás como não tirar a vida de outra pessoa, né? E ontem é um grupo muito, muito rico, enfim, e começamos a falar e foram surgindo todas as posições e a questão do aborto, a questão da eutanásia e das nossas atitudes diárias que nos matam, que matam ao outro, né? Então, o abandono, a rejeição, a palavra errada, a atitude errada, até o pensamento errado. Então, se nós começarmos por nós mesmos, quantas mortes nós vamos conseguir evitar, a começar pela nossa, né? A tudo aquilo que nós produzimos dentro de nós mesmos, que nos causa tantos problemas, até o extremo do problema físico, né? Então, era isso que eu queria colocar, que eu pensei nisso, né? Nós começarmos por nós mesmos. Era isso, pessoal. Obrigada. Esse é o principal, né? A grande viagem interior. Os mandamentos, por isso Jesus já sintetizou nesse, né? Ele nos traz muitas reflexões. Não matarás, eu posso estar matando os sonhos de uma pessoa, né? Com as minhas atitudes, os meus gestos. Então é muito amplo, vou citar só essa, mas cada um dos 10 mandamentos, assim, nos daria uma gama de entendimentos, assim, muito grande, né? Seu Edgar, Marilene, gostaríamos de ouvi-los também. Eu só quero agradecer. Comentários tão maravilhosos. Deus abençoe todos. Quero continuar ouvindo, queridos. Aquilo que o Carlos falou, que o Daniel falou também, né, gente? Que Deus fala para os homens através dos homens, né? Então, como foi aquele exemplo, história de Jesus, né, que o Daniel contou, que ele esperava Jesus na casa dele, né, para vir um jantar para Jesus, né? Então, Deus fala com os homens através dos homens. E como o Carlos falou também ali, todo mundo falou palavras lindas, maravilhosas, não tem mais o que colocar, né? Mas assim também que, como o Carlos estava falando, e os outros falaram também, que nós, amar o próximo como a si mesmo, né? O próximo mais próximo que eu tenho sou eu mesmo. Quando o dia que eu aprendi a me amar, como vocês falaram, né? Vou ser mais feliz e ter condições de amar as outras pessoas também. Como todo mundo falou também, através do nosso exemplo, é que nós vamos fazer com que as pessoas entendam alguma coisa demais. Eu tenho que provar para mim, não provar para ninguém, mas provar para mim mesmo que eu estou melhorando cada vez mais. É isso aí, gente. Isso é interessante, né, Sr. Edgar, que as pessoas às vezes dizem assim, eu quero ser feliz, mas ele quer encontrar outra pessoa para ser feliz. A felicidade não vem de fora para dentro, né? Então é isso, se eu não me amar, como eu vou dar algo que eu não tenho, nem por mim mesmo, né? Se eu não sou feliz comigo mesmo, como eu vou ser feliz com outra pessoa? E é isso que muitas vezes nós esquecemos. Tainá, você levantou a mão, Tainá? Tainá? Tá. Não, tá sem som. Jussi, algo a comentar, Jussi? Eu levantei a mão. Ah, Tayane. É outra Tainá. É outra Thay. Outra Thay. Então, foi.
Só para eu não me perder do meu próprio raciocínio, enquanto eu fui ouvindo e pensando também sobre isso, que como essa questão do amar a nós mesmos influencia tanto na nossa visão do amor de Deus por nós, né? Então, muitas vezes é tão fácil nós não olharmos para nós, não trabalharmos o que nós temos a melhorar, porque nós projetamos isso no outro, né? Então, como é fácil julgar o outro, que Deus condenaria o outro, que Deus vai te castigar, e muitas vezes é o reflexo do nosso não auto-amor, né? Então, nós achamos que Deus tem esse amor que pune, né? E, na verdade, é porque nós julgamos muitos outros, porque nós também nos julgamos, então acaba que nós distorcemos esse amor de Deus, que nós nem conseguimos mensurar, né, o quanto é gigante, quanto é imenso, infinito, então muitas vezes nós acabamos castigando o outro com palavras ou ações, porque nós temos essa ideia distorcida do amor de Deus por nós, então é muito mais fácil chegar no outro e nós não temos nem a noção da intenção do outro, né? Por que o outro fez o que fez, como ele agiu, porque ele agiu, e nós já julgamos, muitas vezes condenamos, e a primeira coisa é, Deus não vai ficar feliz com essa atitude. Mas, na verdade, Deus vai acolher esse filho, né? É bem como o pai uma vez disse, e eu sempre lembro disso, que se o amor de um pai aqui na Terra é tão imenso por um filho, imagina o de Deus para com todos nós. Então, a gente realmente não tem essa noção. E por isso que é tão importante trabalharmos, como o seu Edgar falou, né? O próximo, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Então, a partir daí, reconhecendo os nossos erros, nossas limitações e aquilo que nós temos que melhorar, a gente consegue melhorar com todos ao redor também, né? E é como o pai disse antes, sobre se manter perto tanto daqueles que fazem bem quanto os que não fazem bem. Trazendo agora um exemplo que aconteceu semana passada, ontem até eu conversei na terapia sobre isso, que eu e as minhas irmãs temos uma dificuldade no relacionamento com a nossa mãe, e ela é uma dessas pessoas que são muito negativas e nós temos essa tendência, então, a nos afastar quando ela faz algo muito negativo ou ruim. E eu estava falando justamente isso na terapia, como é difícil permanecer próximo à pessoa quando ela faz algo que nós dizemos que não faríamos, né? Então, como ela pode agir dessa forma, enfim, as coisas que ela faz. Então, a nossa primeira ideia é, vou me afastar dela, ao invés de tentar mostrar para ela que pode ser, tem outras alternativas, né? Então, é bem isso, primeiro trabalhar isso em nós, e tanto que eu fiquei uma época afastada dela, sem contato nenhum, porque o que eu percebi, que se eu não fosse na terapia trabalhar isso em mim, eu não ia conseguir ter nenhum tipo de relacionamento com ela. Então, porque eu estava ferida por coisas que aconteceram lá na infância, e a gente vem trazendo, né, não consegue trabalhar isso, então eu percebi, não, se agora eu não fizer isso para eu conseguir retomar o meu relacionamento com ela, e também estabelecer limites, né, porque era isso que também me faltava, eu não conseguia dar esse limite, a nossa relação vai até aqui, e você não pode invadir o meu espaço, né? Você tem que também me respeitar enquanto um ser humano. Então, como eu não conseguia fazer isso, eu sofria muito por ela invadir a minha vida, né? E as minhas questões, e foi a forma que eu encontrei romper esse relacionamento por um tempo para eu conseguir saber lidar com ela depois e continuar mantendo essa relação com ela. Mas é um desafio, assim, muito grande, porque muitas vezes a gente trabalha na terapia, mas a outra pessoa continua sendo quem ela é, né? Então, como é difícil quando ela vem novamente com aquelas mesmas questões de sempre, nós conseguirmos mudar essa visão em relação à pessoa, entender o porquê que ela age dessa forma e não romper novamente, né? E sim tentar ajudar ela de alguma forma
e ao mesmo tempo entender que não dá para ajudar como a gente acha que deveria. Tem que ver até onde também é a limitação dessa pessoa ao aceitar a ajuda, né? Porque às vezes a gente acha também que, eu quero ajudar porque eu gosto dela, então eu quero vê-la bem, mas nem sempre a minha ajuda vai ser a ajuda que ela consegue aceitar naquele momento. Então, até eu comentei com o meu psicólogo como é difícil, né? Porque parece que daí a gente chega num patamar, tá, agora eu vou conseguir resolver. Mas aí tem outras questões porque a pessoa continua nos desafiando, né? Então, o que também, como a gente vê no Espiritismo, é algo bom para a minha reforma íntima e a partir daí também ir sabendo como ajudar ela de outras formas e entendendo a forma que ela precisa desse auxílio, né? Então, minha contribuição era essa, para não me estender demais. Mas, e como os assuntos fecham também, né? Porque aconteceu isso semana passada, eu falei ontem na terapia, e enquanto vocês iam falando, eu ia pensando em várias coisas, e eu olha só como realmente a gente tem os desafios também, as provas, conforme nós vamos evoluindo no próprio estudo, né? Vem vindo as provações bem de acordo com o que a gente vai vendo aqui, né? Então, agora sim, agora era isso mesmo. Muito bom o depoimento. Então, a gente pode ver a importância, né? Por isso que o estudo do Evangelho, né, nesse nosso estudo aqui, que é feito em 2 partes, eu deixo ele livre, porque é muito importante essa troca de ideias, de experiências dentro do Evangelho, não é? Isso só nos faz crescer, nos auxilia, e o que cada um vai falando vai acrescentando ao outro, né? E nós juntando todas as nossas conversas, olha quanta contribuição traz para todos nós, não é? Jones, queria falar, Jones? Não, estava ouvindo a Thay, assim, vendo o quanto é importante, né? A gente ter esse acompanhamento também psicológico, né? A gente que passa tantos dramas aí, principalmente na infância, né? Acho que quase todos passam um ou outro problema, então nessa maioridade que a gente atinge aí, às vezes a gente tem dificuldades e o começo dela tá lá na infância, né? Nos dramas que a gente passa, que a gente tem. Eu estava concordando com a Thay, que ela falou muito bem. Foi importante escutar a Thay também. Isso é muito interessante, para a gente ver o quanto é importante a gente estar bem para poder, então, pensar em ajudar e cuidar dos outros também, né? Se nós não estivermos bem, como nós vamos passar algo bom para os outros? Marilza, algo a comentar, Marilza? Eu essa semana, não, semana passada até, eu li algo assim, Deus, qual é a palavra que encontramos? Tem uma palavrinha na palavra Deus, que é eu, Deus, eu, né? Então, a importância de nós primeiro, vemos quem somos nós, enfim, tudo que foi falado, né, do próprio eu, né, para depois a gente poder até auxiliar as outras pessoas, né, não com isso que a gente não vai auxiliar, mas a gente tem que trabalhar muito o nosso eu, né, e eu, assim, o que eu sinto dentro sempre do meu trabalho que eu digo que é a caridade, né? A caridade nas mais diversas formas, né? Desde conversar com alguém que precise, com as crianças, nós temos aqui o Frei Damião, né? A favela, e já há 2 anos e pouco que eu frequento a favela, e onde a gente auxilia um grupo de crianças e as próprias famílias, né? Mas é um trabalho bem interessante. Agora eu fiquei praticamente 2 meses e meio em Passo Fundo e eu estou sentindo assim uma falta incrível de retornar, né, para o trabalho.
Mas é isso, é a caridade, e principalmente o meu eu que me entendeu, primeiro eu, né? Trabalhar o meu eu para mim também a questão da caridade, mas assim a fala de todos vocês, nossa, cada um acrescenta muito, né? Mas Isso é verdade. O Haroldo Tadis tem uma palestra dele que ele cita um exemplo. Quando o avião está para partir, o que a aeromoça ali diz, né? Agora não é mais aeromoça que se diz, como é que chama, que eu não lembro. Bom, enfim, a aeromoça ela dá as indicações ali. O que ela diz? Comissário de bordo. Isso, comissária. Então, tá. Eu sou ainda do tempo antigo da aeromoça. Então, a comissária diz o que ela diz. Se houver algum problema que as máscaras caírem, primeiro você coloca a tua, para depois auxiliar os outros. Porque se a pessoa não estiver bem, como ela vai auxiliar o outro, né? Gorete. Você levantou a mão, Gorete? Eu estava escutando e eu já tinha. Quando o Carlos falou nas colocações dele, ele citou a indiferença também, né? Então, eu vejo assim que no nosso dia a dia, nas nossas questões de trabalho, as questões financeiras, familiares e todo tipo de trabalho, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente observar isso, né? Se os nossos sentimentos, como eles estão, para que nós não nos tornemos indiferentes, né? Como é que nós vamos amar se a gente é indiferente? Então, tá acontecendo tal coisa com fulano, com ciclano, mas não é comigo, então tá tudo bem. E a gente sabe que não é assim, né? E nós podemos fazer o exercício da caridade, mesmo que a gente não conheça as pessoas, né? Não vá interferir diretamente, né? Com auxílio material, ou uma conversa, o que for, mas a gente não pode esquecer da prece, né? Da prece que é a intercessão divina ali, imediata, momentânea, né? A gente lembrar dos problemas, daquelas pessoas que estão com dificuldade, e nós não precisamos agir diretamente, mas a gente faz a prece em benefício dessas criaturas, né? E a gente pode ter certeza de que Deus haverá de auxiliá-los, né? Eu vejo assim. Então, no nosso dia a dia é complicado às vezes, né? Assim, tem o auxílio material, né? O estudo e tudo mais, mas a gente não pode esquecer da prece, né? Que é o nosso exercício constante, de minuto a minuto, que nós podemos fazer de forma caridosa, humilde, desprendida, para aqueles que estão à nossa volta ou distante de nós, né? A gente não pode esquecer. E a Thay, que aparece ali? É Thay? Tayane. Essas questões assim, ó, que você citou, eu posso dizer uma coisa com certeza, tá? Do fundo do meu coração, quem já passou por muita coisa. Tudo passa, anjo, e tudo vale a pena, tá? Mais tarde, no além, ou quem sabe aqui agora, daqui a pouco, tudo há de mudar, viu? Tenha certeza. Obrigada pelas palavras. Tenha certeza, tá? Muito bem, muito bem. Maria de Lourdes, você está quietinha, Maria de Lourdes, algo nos acrescentar? Muito bem. Daisy? Ao meu ver, assim, como todo mundo estava falando, amar ao próximo, né? Muitas vezes, como já foi colocado, a gente mal consegue se amar. Muitas vezes eu percebo pessoas sorrindo, tendo uma convivência social boa, cheia de amigos,
quando chega em casa, a pessoa se olha no espelho e mal consegue se amar, né? Mal consegue olhar para dentro de si e encarar os problemas que tem. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo em mim, né? E não consegue amar, muitas vezes, os próprios familiares, né? Irmãos, pais, filhos, muitas vezes, né? Que há muitas questões entre pais e filhos. E aí, como que a gente vai amar a Deus? Como que a gente realmente vai dizer ao esposo, à esposa, eu te amo? Muitas vezes a gente nem compreende o que é o amor, né? O que que é o amor de Deus por nós, né? Amar a Deus como, né, acima de tudo, amar ao próximo como você se ama. E realmente será que a gente se ama, né? Ou a gente encontra muitos defeitos em nós mesmos, mas não encaramos de frente para resolver, né? Não conseguimos, porque Deus, quando nos ama, acredito eu, que Ele não olha nossa aparência, que Ele não olha nossos defeitos, que Ele não olha nossos erros. Ele nos ama por completo. Ele vê algo em nós que nem nós mesmos conseguimos ver, né? Ele olha para nós e vê algo que a gente não compreende. Eu mesmo às vezes me pergunto, como que Deus me ama tanto? O que que Ele vê em mim para mim ser tão importante para Ele? Para Ele escutar minhas orações, para Ele escutar os meus dias de choro, meus dias de alegria, para Ele me dizer, né, eu tô contigo o tempo todo, desde a tua criação eu ainda tô contigo. Então, eu acho que a gente vai demorar muito, muito, muito tempo para entender realmente o que é o amor. E eu acho que é dia após dia, né, a gente tentando corrigir em nós os defeitos que a gente vê nos outros, né? Porque muitas vezes a gente julga o defeito do outro, mas aquele defeito está em nós, né? Então, eu acho que vai demorar muitas e muitas vidas, muitas e muitas reencarnações para a gente entender o mínimo do que Deus olha para nós e me ama, a forma que Ele ama, a forma que Ele, por que que Ele nos criou, porque de tão tamanho amor, né? Porque a gente é tão pequeno, a gente é tão frágil, tão cheio de defeito e mesmo assim Ele não vê nada disso em nós. Ele vê o melhor em nós, né? Ele olha pra gente e nos ama de uma infinita bondade que a gente nunca vai compreender, né? Só com a evolução de vida após vida, mundo após mundo, pra gente começar a entender o amor dele por nós, né? E de nós para o próximo, eu acredito que primeiro a gente tem que achar uma maneira de se amar. Amar nossos defeitos, seja eles corporais, né? Espirituais a gente vai resolvendo, né? Então, para a gente amar o outro, dizer que ama, né? Que ama, ama, ama o outro, como a gente vê em muitas situações, a pessoa dizendo eu te amo, dou a vida por você, mas muitas vezes não é capaz de, de aceitar um defeito de quem está do teu lado. Assim como o outro, às vezes não aceita um defeito nosso, né? Mas muitas vezes a gente ama, 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 mas quando a pessoa faz alguma coisinha de errada, a gente já se afasta ou a gente já julga, né? Já quer que o outro melhore de um dia para o outro sem a gente mesmo melhorar nossos erros, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente tem que se olhar. A gente fala tanto, tanto, né, em a gente melhorar por dentro, em se olhar para nós mesmos, mas a gente não faz isso. A gente não para e diz o que eu, Daisy, faço de tão, tão errado que irrita outra pessoa, que, né, que me afasta das outras pessoas. Por que que eu não consigo mudar esse meu defeito e exijo que o outro mude? Para que eu ame o outro, ele tem que mudar. Mas eu não mudo para que o outro me ame, né? Então, eu acho que o caminho é esse, como todo mundo já colocou, né? De a gente melhorar a nós mesmos, né? Nossos defeitos, nos aceitar muitas vezes como somos, né? Da maneira que somos e tentar seguir um caminho com Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo de amor de Deus, né? Ou de como amar a Deus, como chegar até ele. Acho que é isso que eu tinha para colocar hoje. Como tu falou, falando isso, eu estava lembrando, né? A Miramês fala, nós somos perfeitos porque não poderíamos sair de mãos perfeitas seres imperfeitos.
só que está em estado de germe, só falta nós fazermos com que brote, que floresça, e isso depende só do nosso esforço. Nós pensarmos, nesse momento nós temos que pensar em nós, não de forma egoísta, mas nós temos que nos perdoar e nos amar muito, para fazer com que brote essa perfeição que Deus nos criou já dessa forma perfeita, mas em estado de germe. E se nós analisarmos como nos falta vontade, analisemos a história de Santo Agostinho, que numa encarnação ele conseguiu ser santo. Por que nós não podemos ser, se ele pôde? Então vejo como falta um pouco de boa vontade em nós. Santo Agostinho era um pervertido, e quando ele se autodescobriu, se autoiluminou, ele se tornou um santo. Por que nós não podemos nos tornar santos também nessa encarnação, não é? Porque falta-nos boa vontade para isso. Mas, então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma colocação? Tudo tranquilo? Prontos para a prova? A prova já está, é só fechar o computador aqui, nós já vamos entrar em prova, né? Que é dentro de casa mesmo. Por isso nós viemos todos juntos, né, na mesma família. Muito bem, pessoal. A nossa mensagem de hoje, eu até só vou dar uma comentadinha rápida, ela também entra em tudo isso que nós comentamos. Então, olha o que diz. Jesus, enviaste por misericórdia milhões de doentes neste fechamento de século para conviver com os que já despertam para o teu amor. Então, vejam, nós estamos num planeta de doentes ainda, não é? Então, Jesus, nessa última fase da transição, trouxe todos para o hospital, para ver se todos se curam, né, desses nossos males, dessas nossas mazelas. Aí continua a mensagem. Ela diz assim, ajuda-nos a conviver com eles sem julgar e sem ferir, sem maldizer, sem injuriar e sem esmorecer, cabendo a nós outros educá-los pelo exemplo. Olha, interessante essa mensagem, né? E a profundidade dela. Então, nós temos que pedir forças a Deus, a Jesus, para conviver com esses irmãos nossos que nós julgamos ainda inferiores, que nós julgamos. Será que são realmente, né? Tudo que nós conversamos agora. Então, sem maldizer, mas também sem desistir. É como a Tayana estava falando ali, né? De se afastar da mãe. Não, nós temos que continuar juntos para educá-lo através do exemplo, assim como o mestre fez conosco. Já pensou se Jesus dissesse assim, eu não vou descer lá, esse povo doido aí, todo grosso, todo selvagem, como ficaríamos nós, né? Então, Jesus veio nos trazer o exemplo, mas nós sempre procuramos, sempre que possível, nos afastar dos maus, como se diz, né? Ou dos equivocados, não maus. Então, compreendendo que também nós passamos pelos mesmos caminhos e que alguém com mais vivência na luz nos conduziu para o despertamento dos valores imortais. Então, quantos missionários estiveram aqui nos indicando os caminhos, além de Jesus, é claro. Desde muito tempo antes de Jesus, os profetas, o que eram? Eram esses alguém nos trazendo essa vivência de luz, nos mostrando, não é? Então, nossa mensagem hoje foi essa. Ela veio do livro Cristos, do João Nunes Maia e do Miramês. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa mensagem? Todos tranquilos? Até se a gente analisasse, ela é exatamente sobre tudo que nós falamos agora. Parece que ela sintetizou tudo que nós falamos, né? Muito bem. Então, vamos em diante. Hoje, nós vamos fugir um pouquinho do tema, porque eu trouxe um outro tema que eu achei muito importante. E eu vendo uma reportagem na internet e também entra nessa nossa evolução. Né? E a Gorete estava falando antes, nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, depois hominal, e tem um outro reino que não é falado, que é entre o animal e o hominal, que é os espíritos elementais. Então, para nós atingir o hominal, nós passamos por esse reino também, que é os elementais. Então, essa imagem, estão vendo essa imagem aqui? Todos estão vendo? O que nós estamos vendo ali, até eu pergunto?
que nós estamos vendo nessa imagem? Quem pode me dizer? Não é uma árvore? Oi? Esses robôs De soro? Parece árvores com soro, né? Será que estão doentes essas árvores? Achei interessante essa imagem. Parece um soro amareladinho, tem o canudinho, exatamente como é o soro dos hospitais, não é? Será que isso é uma montagem? O que será isso? Eu fiquei olhando essa imagem. O que será essa imagem? É curiosa, né? Pois essa imagem, ela circulou na internet, no Facebook, vários sites, e todos curiosos, o que é isso, né? Então, é interessante. E aí eu estava lembrando do que Allan Kardec disse sobre a ciência. Kardec disse assim, se a ciência provar que o espiritismo está em erro em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. E até hoje, eu gosto muito dessas pesquisas científicas, principalmente para mim traçar esse paralelo com a doutrina espírita. Então eu sempre procuro essas pesquisas. E eu achei interessante, quando eu vi essa imagem, eu fui ler sobre ela e fui pesquisar. Então, como a Gorete estava falando, nós passamos primeiro pelo reino mineral. Por que passamos pelo reino mineral? Para adquirirmos a atração. O que é uma pedra, uma rocha? São centenas de bilhões de átomos, né, que se reuniram ali para aprender essa convivência já juntos, né? Aí passamos pelo reino vegetal, que é o caso dessa árvore, que é o quê? Para adquirirmos a sensação, né? E daí passamos pelo reino animal, para quê? Para adquirirmos um instinto. E depois no hominal, nós vamos adquirir o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Porque no reino animal, nosso pensamento é entrecortado. Por exemplo, um animal não consegue formar uma linha de raciocínio, mas ele pensa. Mas voltando à nossa árvore, essa árvore, ela é uma fotografia tirada na China. Ela se chama Qinan, o nome dessa árvore. Ela... Deixa eu só ver aqui, deixa eu botar aqui primeiro. Então tá aqui, é assim que se escreve, Qinan. O nome dessa árvore é Qinan. E ela, aqueles saquinhos plásticos ali, é como realmente no hospital, são como sacos de soro. Ela está recebendo um líquido. E esse líquido chamou a atenção dos usuários do Facebook, de internautas, enfim. E surgiram, então, várias teorias a respeito daquilo ali, que ninguém entendia, né, aqueles saquinhos de pendurar, e acreditavam se tratar de uma intervenção artística para aumentar, por exemplo, a conscientização sobre o desmatamento desenfreado, ou sobre a poluição causada pelo homem, matando a vida vegetal, né, como se estivesse no hospital, aquela árvore. Outros afirmaram que era um método de tratamento para salvar a árvore de fungos e parasitas. Ninguém sabia exatamente o que era. Aí foram se informar. E, na realidade, essas imagens mostram um tratamento intravenoso feito com veneno em árvores de aquilaria, ou pau de áquila. Esse pau de áquila é uma árvore da família das timeláceas. Essas timeláceas fornecem madeira aromática, e de onde se extraem fibras usadas, então, na produção de tecidos, de cordoaria. E, para conseguir, então, eles fazem essa infusão desse veneno para conseguir a madeira mais cara do mundo. E por que mais cara do mundo? Porque ela tem a fragrância muito rara, e essa fragrância vale mais do que ouro. Eu estava vendo, a grama de ouro, hoje está valendo R$297 a grama. Então, o Qinan, ou o Kiara, também, como é chamado lá, como é conhecido, então, na Ásia, ele é um tipo extremamente raro de pau de áquila, uma árvore utilizada, então, na produção de incenso e perfume. E, então, há alguns anos foi descoberto que, ao ser infectada, então, por esse fungo, que se chama Pialofora parasítica, que essa aquilaria, então, passa por um estresse biológico para se defender do parasita. Então, olhem só, há um ser inteligente já vivendo
vamos dizer assim, nessa forma material que é a árvore, não é? Porque ao receber esse veneno, ele vai se defender. E ele vai criar, então, uma defesa, e isso faz, então, com que ele desenvolva esse aroma. Quando não infectada, vamos dizer assim, quando ela não é infectada, ela não tem esse aroma. Então, quando é infectada, ela cria esse aroma muito raro. E isso faz com que ela fique muito cara, então, quando ela surge esse aroma nela, né? Então, dependendo da origem, ela pode custar mais que o ouro, principalmente quando infectada. Então, com esse tipo de mofo, eles infectam ela, aquele líquido tem um tipo de mofo. E vai, quando ela é infectada com esse mofo, vai desenvolver, então, um perfume nela, que vai elevar o valor. Então, essas imagens, elas viralizaram nas redes sociais. E eram dessas árvores passando por esse processo. Essas bolsas, elas estavam com um líquido venenoso, feito com esse parasita, para estimular a produção preciosa dessa resina. Então, atualmente, esse pau de áquila, ele existe em toda a Ásia, desde a Indonésia até Mianmar. E o processo, então, consiste em pendurar essas dezenas de bolsas intravenosas nos galhos das árvores e conectá-las à madeira por tubos com grandes agulhas. Então, é exatamente como colocar soro. E conforme o líquido venenoso vai penetrando na árvore, ele já vai ativando esse mecanismo de autodefesa dela. E é assim que ele cria a madeira mais cara do mundo, né? Sobre esse texto, nós vimos falando sobre... Eu vou indicar um texto para vocês falando sobre isso, que está lá num livro chamado Janelas para a Vida, do Chico Xavier e do Fernando Worm. Ele faz uma entrevista com o Chico Xavier a respeito dos vegetais. E aí ele fala sobre como é o funcionamento do princípio inteligente sendo trabalhado no reino vegetal. É muito interessante. Amanhã eu vou botar no nosso grupo de WhatsApp, e foi aí que eu fui pesquisar sobre essa árvore, o quina, e achei muito interessante. Aí comprova o que a ciência está comprovando. Isso aqui não é uma reportagem espírita, é uma reportagem científica. O que a ciência está nos comprovando? O princípio inteligente trabalhando nessa árvore. Quando ela é envenenada, o que aconteceu? Esse princípio inteligente foi se defendendo. É como acontece no nosso organismo. Quando um vírus surge no nosso organismo, o que é o vírus? Não é? Ele vem atacar o nosso sistema imunológico. O que é uma vacina? É pegar aquele mesmo vírus e introduzir para fazer com que o nosso organismo reaja a esse vírus que está invadindo o nosso organismo. Então, veja como faz a mesma coisa na árvore. Quando injeta um fungo, a árvore, o que faz? Como é um ser inteligente, ela trabalha para combater esse fungo que está sendo injetada nela. Então, olha como que coisa interessante, né? Esse princípio inteligente habitando nesse momento essa árvore, ele está trabalhando para se defender. É muito interessante isso. Quando eu vi essa reportagem, depois vendo esse livro do Chico com o Fernando Worm, e ele faz uma entrevista sobre os vegetais. É muito esclarecedor. Então, aqueles que puderem ler amanhã, quando eu colocar no nosso grupo de WhatsApp, por favor, leiam, que vocês vão nos dar um entendimento assim dessa nossa passagem, enquanto princípio inteligente pelo reino vegetal, muito grande. Porque, como a Goré estava falando, nós somos seres milenares. Nós passamos por esses 3 reinos, né? Até chegar ao hominal. E também demos aquela passada pelo reino dos elementais, né? Então, olha como nós temos uma jornada evolutiva milenar, né? E como nós demoramos, depois de nos tornarmos hominais, como nós demoramos ainda nessa evolução dentro desse reino, né? Mas uma coisa é certa, eu estava ouvindo a Daisy falando, né? A cada era nossa de evolução, como nosso planeta, por exemplo, quando nós somos mundo primitivos, são séculos e séculos, né, de mundo primitivo. Mundo de expiações e provas, mais séculos.
Mas a partir do momento que nós entrarmos em regeneração, com certeza esse nosso tempo vai diminuir. Por quê? Porque nós apuramos o nosso intelecto, e ao apurar essa parte nossa intelectual, nós vamos apressar o nosso entendimento moral pelo qual nós estamos passando. Então, a nossa evolução vai se tornar um pouco mais, vamos dizer assim, mais rápida, né? Pelo nosso entendimento. Então, nós não vamos ficar estacionados eternamente numa categoria de evolução. Agora, com esse final de evolução, essa é a última oportunidade desses espíritos renitentes ainda no mal, e que depois serão recambiados para outros mundos, para não atrapalhar o progresso da humanidade, que tem intenção em realmente se modificar. E nós já estamos chegando a esse final de expiações e provas, né? Essa é a nossa esperança, que nós estamos trabalhando para nos melhorar, para permanecer nesse mundo, não é? Porque porque a mesma forma que é utilizada para se reconhecer o verdadeiro espírita, que é pelos esforços que ele está fazendo, a sua auto-melhora, para a sua transformação, né, para a sua auto-reforma, vale esse mesmo conceito para nós permanecermos em mundos de regeneração. É o esforço que nós estamos fazendo para nos melhorar. Isso vai permitir com que nós fiquemos aqui. Porque eu vejo tantas pessoas pessimistas. Eu não tenho condições de ficar no mundo da regeneração ainda. Claro que temos. Nós estamos trabalhando para isso, não é? Então, o que nós estamos fazendo aqui, se nós não temos esperança de ficar no mundo de regeneração? Não só nós que estamos estudando aqui, mas muitos têm, independente da religião que esteja, ou até mesmo que não tenha religião, mas trabalha para permanecer aqui, trabalha dentro do amor, da caridade, em praticar o bem. Então, todos nós temos chance, sim, vamos ter oportunidade de ficar aqui. Não devemos ser pessimistas, porque o pessimismo nos leva a negligenciar o nosso trabalho. O otimismo não, a confiança, a esperança nos faz prosseguir no bem, a nos melhorar, a caminhar em frente. E quando nós estacionamos do pessimismo, nós deixamos de trabalhar para isso. Então, pessoal, mais alguém gostaria de um comentário a respeito? Mais comentários a fazer? Por favor, fiquem bem à vontade. Eu vou parar a nossa apresentação, que o nosso tempo hoje está se encerrando, mas quero dizer que foi excelente hoje nosso encontro de estudo, com certeza muito produtivo. Tivemos um aproveitamento excelente, com certeza todos nós vamos sair daqui refletindo sobre os temas conversados, isso é de certeza. Alguém gostaria de mais um comentário final? Muito bem. Então, meus amigos, meus irmãos, continuando então sintonizado com a espiritualidade superior, com o nosso Pai, com o amigo Jesus, com os mentores do nosso grupo que conosco estiveram, com o nosso anjo guardião, com nossos protetores. Agradecemos do fundo do nosso coração esse momento maravilhoso que tivemos de estudos, de aprendizado, essa confraternização maravilhosa de entendimento, de sabedoria, de aprendizado, onde essa doutrina que o nosso mestre há muito nos deixou, através do seu evangelho, e agora a doutrina dos espíritos, codificada pelo nosso mestre leonense, Allan Kardec, nos tornando ainda mais compreensível, fazendo com que consigamos ter a fé raciocinada, não aquela fé cega, em que não sabemos o rumo que estamos tomando, mas sim agora com essa luz maravilhosa que nos indica esse caminho para o alto, esse caminho em direção ao Pai, sabedores somente através do amor e da caridade, e colocando esse amor em movimento, conseguiremos atingir nossos objetivos, caminhando todos irmanados, de mãos dadas, seguindo o nosso pastor, o nosso mestre Jesus, em direção ao Pai. Está encerrado, então, o nosso estudo dessa noite.
Que assim seja.